aquela rua é barriguda, lá era uma subida, ele teria batido na barriga. Muito bem, tudo está sendo filmado, pode ser usado contra mim, é isso? Tá bom. Então você se lembra, eu aprendi a sua língua que nem um papagaio no meio dos gaúchos. Eu cheguei com quase 20 anos no Brasil, da Alemanha, com 1 ano e meio na fé. Porque na hora quando eu aceitei Jesus lá na Alemanha, eu era um hippie. Hoje não vou falar muito sobre isso. E aceitei Jesus num salão de baile. Então, na hora quando eu fui para frente aceitar Jesus, chorando, aquele alívio tremendo, porque antes eu pensei que ia morrer na minha cadeira, morrer de verdade, não só brincando, morrer, que eu assustei de tanto diante do Deus vivo e santo. Na mesma hora eu sabia, para essa tão grande salvação, só existe uma resposta. Bem ali, eu, bebezinho, nascendo, eu vou servir a este Jesus em tempo integral. Isso foi direto. Eu nunca recebi um chamado separado. Só para começar. Então, hoje vamos dividir em 2 partes. E eu sempre vou olhando se vocês ainda estão aqui, ou já estão dormindo, ou boiando com olhos abertos, né? Não sei o quê. Não, vamos, ó. Olha, e se prepara, às vezes eu vou fazer alguma pergunta. Não assusta, tá? É só para ver se vocês ainda estão aqui. Então, vamos falar... vamos botar aqui mais uma coisa no PowerPoint. E vamos ver... Olha, ficou bonito. Apesar que já falei com o irmão, seria bom vocês comprar uma tela, né? Porque essa parede engole muita coisa, né? Então uma telinha não é tão caro, não é um luxo, tá bom? Tá. Nossas convicções proféticas. Então vamos falar sobre o milênio literal. Primeiro vem o impressum, que é a apresentação, né? E talvez você não sabe, meu nome é Federolf. E o começo do meu nome significa simplesmente pena, pena de passarinho, por isso eu botei ali uma peninha, né? E eu sou hoje missionário da chamada da meia-noite internacional. Eu também trouxe o meu livro, que se chama A Igreja Sem Israel. São capítulos muito bons, vale a pena, é a defesa das nossas convicções proféticas também em respeito de Israel, que é muito bom e não esquece. Aqui falam alemão, certo? Meu pai lutou na Segunda Guerra Mundial, ficou 7 anos como prisioneiro de guerra na Rússia, um tio meu morreu, voltou com um braço, a minha mãe quase morreu quando as bombas dos aliados destruíram a metade da Alemanha. Então, ó, não esquece, é um alemão que está falando também um pouco sobre Israel. Então eu escrevi esse livro porque muitas igrejas ficam sem Israel. E sem Israel, automaticamente significa sem arrebatamento, sem milênio, sem aqueles 7 anos apocalípticos. Aquelas igrejas nunca falam sobre essas coisas. Que é interessante. É ligado com a chamada teologia da substituição. Então, vale a pena você estudar meu livro. Tem ótimos argumentos. Não é técnico, é muito simples. Porque esse livro surgiu no meu ministério, nas igrejas aqui no Brasil. Eu comecei a viajar em 82 e logo fui com ônibus de linha para todas as capitais e estados, sofrendo muito viajando. Porto Alegre e Boa Vista, da capital mais ao sul, onde eu moro, até Boa Vista, mais ao norte. 5 dias de ônibus. Mas valeu a pena. Então eu comecei também a abrir um canal no YouTube. Na verdade, em língua alemã, já existe muitas coisas onde 600 mil pessoas já entraram. Lá eu estou bem conhecido e aqui agora estou engatinhando. Olha ali, 23 visualizações, 34. Né? Por isso eu botei o versículo de Zacarias 4,10, não desprezes o dia dos humildes começos. Né? Porque tudo começa, depois começa a se espalhar. E o canal se chama O Quebra-Cabeça Profético. E vocês podem pegar o link ali e podem entrar. Mas tudo está sendo filmado, pode copiar depois? Quer copiar agora? Ou? Tá, ótimo. O novo canal sobre profecia bíblica. Olha, eu saí da Alemanha em 74, sozinho, só voltei depois de 6 anos, né, para ver os meus parentes. E agora você vê, aqui somos nós, agora mais, não diz velho, mais maduros, tá?
e a nossa prole, 7 filhos, casados, 18 netos, e você já deve desconfiar, já que nós somos amigos de Israel, que eu estou começando com a 13ª tribo, né? Quem sabe? E olha, um privilégio não merecido. Todos são crentes e todos meus netos são ensinados no caminho do Senhor. Isso você não paga com dinheiro. E também, olha, eu sei que tem pais que não têm esse privilégio, não digo que é a culpa deles, não é. Isso é simplesmente uma graça não merecida. Eu tenho 5 filhos aqui no Brasil. Um trabalha com os Yanomami lá em cima, perto da Venezuela. O Noah trabalha perto de Manaus, no meio do mato, com ribeirinhos. A Yael, já que ela nasceu em Recife, e lá os pernambucanos não conseguiram falar Yael, chamamos ela de Tutuca, que é mais fácil, né? Então, até hoje, ela é Tutuca. E ela trabalha com seu marido no Palavra da Vida, em Atibaia. Aí temos o Éden, que trabalha perto de Curitiba, Joinville, com acampamentos cristãos. E nós, eu e a minha eterna namorada, né? Moramos em Porto Alegre, onde passou aquela catástrofe horrível no interior, né? Horrível, pior catástrofe da história. E nós ajudamos muitos flagelados, ganhamos donativos, canalizamos, perguntamos o que falta e ajudamos. Então, né? Todos que estão aqui são missionários, o Benoni, o Noah e o Éden, e as filhas também. Agora, sim, pode falar. Como esse cara tem filhas tão bonitas, né? Misericórdia de Deus. Então, essa trabalha na Alemanha na fundação de igrejas, a Thalita. A Tutuca, você vê que ela é bem pernambucana, né? Assim. E a Israela também trabalha no reino de Deus. É muito bonito. Então, sempre defendemos a veracidade da Bíblia. O que quer dizer isso? Que toda a Bíblia é a palavra de Deus. De Gênesis 1 a Apocalipse 22. A autoridade da Bíblia. Na hora quando você aceita Jesus, você não é mais o dono do seu nariz. Agora é Jesus, é a palavra. E nós obedecemos que é para nosso próprio bem. Quando eu olho fotos antigas e eu vejo pessoas e acompanho como pessoas fizeram decisões erradas ou boas, é muito bom nós obedecermos ao Senhor Jesus. Ele sabe melhor o que é bom para você do que você mesmo. Acredita. E a atualidade da Bíblia, o que quer dizer atualidade? Que 28% é profecia. A Bíblia é super atual, fala muitas coisas também dos tempos finais. Posso pedir um copo de água? Se tiver. Senão eu pego a minha garrafinha. Então, olha, eu vou hoje à noite transmitir alguns incentivos, informações, impulsos. Às vezes até um pouco provocativo, com apelos, que é muito bom, né? A pergunta é, por que nós somos pré-milenistas? Por que nós cremos no milênio? A pergunta é, será que o milênio é só simbólico ou é literal? Vocês entendem o tema que eu ganhei, né? Milênio literal. A Bíblia diz e adverte, tanto no Velho Testamento, né, em Deuteronômio 4:2, já Deus falou não acrescentar nada e não tirar nada da palavra. E em Apocalipse também está escrito, 22, para não acrescentar nada e não tirar nada da Bíblia. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então a terra está no centro também das atenções de Deus. A Bíblia diz, quando juntas cantavam as estrelas da manhã, e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo. Aqui a Bíblia fala dos anjos. Quando Deus criou a terra, houve alegria no céu sobre essa obra. E aqui temos um versículo sobre a sabedoria de Deus personificada. Escuta bem o que a Bíblia diz.
que é bem interessante. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Então, eu estava, obrigado, ao seu lado como arquiteto. Olha aqui, isso é bem interessante. Quando ele fez as coisas, ele tinha um arquiteto. E era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável. E achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Aqui temos alguém divino que estava no meio dos primeiros homens. Pensa no paraíso, né? Então aqui vemos o amor de Deus com os homens, aquela alegria no começo. Você sabe que isso mudou, né? Quando, na queda do homem, Deus se afastou e aí começou muita coisa ruim. Mas quando apareceu a bondade de Deus, aqui de novo, Deus está chegando, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, falando do sacrifício de Jesus, morrendo por nós, mostrando o seu amor. Ou olha o que Jesus fala, respondeu-lhe Jesus, se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Nós, aqui são até dois, o Pai e eu. Eles querem comunhão com o homem, por isso nós fomos criados. Ou Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas, ele diz que voltará e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Olha, Jesus nunca falou eu quero. Mas quando ele orou em João 17, aquela chamada oração sacerdotal, ele disse, Pai, eu quero, bem expresso, eu quero que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Você pode colocar aqui o seu nome. Seu nome. Isso é amor. Deus quer nós junto com Ele para toda a eternidade. Isso é o amor de Deus. Eu comecei a falar um pouco sobre a criação. Isso é muito importante, porque essa crença na criação e no criacionismo, que Deus criou o mundo, é ligado com o futuro milênio. Certo? Eu espero que você não é um simpatizante ou um adepto da chamada mentira da evolução, né? Que não é até uma teologia, nem chamo de teoria, é uma teologia, porque Deus não existe. Esse é o pensamento dos darwinistas. Você sabe que toda a evolução já caiu por terra? Aqueles desenhos de milhões de anos, que iam criar novas informações, e aí a ameba foi, até o homem se evoluindo. Esquece tudo isso. Sabe qual é o problema hoje? Que é o golpe mortal para a evolução? Informação. Toda a vida é baseada em informação. E é provado pelas leis da informação que matéria morta não pode produzir informação, porque informação é imaterial. É uma outra grandeza. Então não adianta ter bilhões e bilhões de anos. Não vai surgir informação. Olha, acabou a festa. Acabou. Dos evolucionistas. Somente simbólico ou literal. Olha, a maioria das igrejas, a maioria do cristianismo não crê no milênio prometido. Não crê. Olha, aí a gente tem que se perguntar qual é o problema deles, né? Por exemplo, o pós-milenismo, essa linha hoje mais fraca, acredita quando todo mundo virou cristão, aí Jesus vai voltar. Você ouviu bem? Você acha que nós temos que esperar muito ainda até todo mundo se tornar cristão? Acho que vai levar muitos milhões de anos, brincando, né? É uma crença, eu não sei de onde eles tiram essa utopia e essa crença incrível, essa coisa, esse otimismo. O amilenismo, que é muito mais divulgado, olha, você vê aqui não tem absolutamente nada. Onde nós temos o arrebatamento da igreja, os 7 anos apocalípticos, dividido no meio, a grande tribulação, você sabe, anticristo e um monte de coisas, e no final Jesus virá como Rei dos Reis, e depois
nós temos o milênio judaico, que a Bíblia diz que o centro será Jerusalém, em especial o Monte Sião. Né? É um milênio judaico. Muito bem. Então, aqui eles dizem, hoje já vivemos num milênio simbólico cristão desde Pentecoste. O que eu digo? Acho isso muito fraco. Um milênio simbólico hoje. Hoje a igreja está dominando com Jesus aqui na terra. Eu não vejo nada disso. Nada. Então, olha, tem várias crenças. Qual é o problema? O tom amargo nas declarações dos pais da igreja, dos primeiros séculos. Esses judeus malditos, incorrigíveis e miseráveis. Olha, muitos já eram, vamos falar assim, antissemitas. Depois que o cristianismo avançou como religião estatal no ano de 380 depois de Cristo, me diga aquele nome do homem famoso daquela época, que começa com C. Constantino. O Calvino veio bem mais tarde, né? Ele veio na Idade Média. Constantino, cresceu a ideia do amilenismo. Por quê? Isso significa que vivemos em um simbólico reino de paz. Olha, o cristianismo, de repente, legalizado, a religião do Estado, aquela liberdade. Puxa, todo mundo vai virar cristão. É um milênio agora. Um reino de paz real antecedido pelo Apocalipse, como revelado pelos profetas, foi rejeitado como sendo, olha, fantasia judaica. Justamente o que Paulo tentou impedir ao escrever o capítulo 9, 10 e 11 de Romanos. O que ele escreveu lá? Ele disse que Deus não rejeitou Israel. Ele gastou 3 capítulos para martelar isso nas cabeças dos gentios, dos pagãos cristãos. Acabou acontecendo e até hoje representa um peso morto para a igreja. O que é um peso morto? O amilenismo. Eu já vou explicar mais. Ao invés de atrair os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó e fazê-los sentirem ciúmes dos cristãos, eles foram espantados e rejeitados. O que a Bíblia diz? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E eles chamaram coisas dos profetas de fantasia judaica. Gente, isso é crítica contra a Bíblia. Nenhuma influência de imaginações místicas entrou na Bíblia, nem plágios dos povos vizinhos, ou fantasias e excessos de um patriotismo judaico fanático sionista. Isso não entrou na Bíblia. A Bíblia diz, olha, tudo veio de Deus, o que temos na Bíblia. Depois da ressurreição, Jesus falou para aqueles 2 discípulos de Emaús o seguinte: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Eu acho que a mesma coisa Jesus ia dizer hoje para muitas igrejas, para crer tudo e em todas as profecias da Bíblia. Vamos ver um versículo-chave, que é muito simples. Eu não gosto de discutir muito assim, né? Vamos olhar um versículo, porque Deus nos deu a palavra. Esse aqui. Isaías 11, 7. E o leão comerá palha como boi. Aí esses amilenistas dizem, não. Isso é só um símbolo. É só um símbolo, mas isso não vai acontecer literalmente. Então, se isso fosse somente um símbolo, por que Deus explica o que o leão vai comer no milênio? Ele vai comer que nem o gado, um boi e uma vaca. Vegetariano. Nenhum animal vai mais devorar o outro animal. Então, olha, vamos cuidar. Deus explicou como isso é possível. Então, isso não é
simbologia. Vai ser todo aquele zoológico lindo, né? De Isaías 65 também, e um peixinho vai levar tudo isso lá para fora. Nenhum animal selvagem vai fazer mais mal. Eu sou pré-milenista porque eu creio na criação, entendeu? É bem isso, bem isso. Claramente se reconhece Deus através das coisas criadas. Eu acredito que às vezes o cristão não se dá conta quem é Deus. Vocês não têm ideia quem é Deus de verdade. Hoje sabemos um pouco da dimensão do cosmo. E esse cosmo que dizem que tem 70 bilhões de anos-luz, que ninguém pode se imaginar o que é isso, só um pouquinho. Vou falar um exemplo. O planeta mais próximo, parecido com a Terra, eles falam, ele fica a 4 anos-luz, que parece, oi vizinho, só 4 anos-luz. Se você pega uma sonda com 52 km por hora, quer dizer, em 1 hora, se faz um giro pelo mundo e mais um pedaço. Sabe quanto tempo você precisa de chegar lá? Naquele vizinho? 4 anos-luz. 85 mil anos. Isso é muito próximo ainda aqui no cosmos, entendeu? Tem outros que já foram detectados com 60 milhões de anos que você precisa para chegar lá. Ou 850 mil. Então você vê, a distância é uma loucura. Isso é só uma criação de Deus. E tem lá fora tantas estrelas como areia na praia do mar. Então, se isso é só uma criação de Deus, quem é Deus? Eu fico com calefrios nas costas. Quem é esse Deus? E todos os povos começaram a sacrificar para pacificar aquele Deus. E nós temos uma palavra muito linda para nós na Bíblia. Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Você entendeu o que quer dizer isso? Aquele amor de Jesus pelos perdidos, a misericórdia. Ele veio nos procurar. Ele é esse Deus inexplicável, inacessível, numa luz onde ninguém chega, diz a Bíblia. Mas em Jesus, nós sabemos quem Ele é. Deus é um criador muito genial. Tem Joaninha. Quem gosta de pink, tem até uma joaninha pink ali em cima. Você viu? E olha, isso é só um pouco, só um pouco. Ou lesmas do mar, que você acha mergulhando. Tem lesmas do mar que parece até um coelhinho, olha aqui. E isso é só uma fração daquilo que existe. Ou os passarinhos, que na verdade vocês são uma nação privilegiada. Então, aqueles tangarás, que são os mais perigosos, que comem as suas bananas ou laranja quando se deixa lá. Ou as rãs. Claro, se você entende um pouco, você sabe que essas rãs sinalizam com as suas cores que são venenosos, mas são lindos. Olha, são simplesmente geniais. Ou os peixes, né? Nós muitas vezes fazemos férias em Alagoas. Eu não quero ofender vocês cearenses, tá? Não quero ofender. Mas as praias em Alagoas são mais bonitas. Quando a maré baixa vem, você entra 1 quilômetro, 2 quilômetros. É lindo. E aí a gente mergulha um pouco, fazemos uma lista de tudo que nós queremos pegar. Não fala para Ibama. Cavalo marinho, polvo, lula, tudo que é peixinho colorido, que às vezes é difícil para pegar. E Deus é muito grande. Quando você olha aqueles peixinhos, e até o verbos, o nosso ônibus, eu copiei a cor do Angel Bicolor, que é da família dos peixes especiais. Tem uma variedade desses peixes. E aí o verbos ficou assim, aqui torrando em frente da igreja do pastor Nogueira, né? Ali era um forno. Às vezes eu penso em certas regiões quentes, que deve ter o inferno aqui por perto, eles não fecharam bem a tampa. Está vazando. Está vazando. Aqui em casa, aqui onde eu moro, olha, ele é grande para entrar naquele portão e cada vez tem que cuidar muito. Né? Presta atenção. E fez Deus os animais selváticos. Eu gosto do português, porque o português fala de 2 categorias. Às vezes outras línguas não falam bem assim. Animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos,
conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Olha, eu sinto que essa ilustração é muito mutilada. Eu odeio quando nos livros de crianças, quando é mostrado o paraíso, só tem animais que nós conhecemos. Porque, na verdade, lá tinha todos os animais que em toda a história já viveram na Terra, inclusive os dinossauros. Todos estavam lá. Por isso esses desenhos são mutilados. Tudo bem, você entendeu? Selváticos e domésticos, certo? E o que eles comeram? E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. O que comeu o Tiranossauro Rex? Ervas verdes. Você entendeu? Foi assim. Não houve morte na natureza. Aí tem alguns que dizem, não, mas houve homens da caverna, mas eles não tinham alma, porque não tinha morte. Olha, não vem com essas coisas, por favor. Isso é muita fantasia. Sai daqueles prazos enormes. Eu falei, não adianta ter milhões de anos. Informação não pode surgir da matéria morta e não pode se criar nos animais. Aquela evolução ascendente significa acréscimo de informações. E o homem comeu todas as sementes, né? Você sabe disso, é até muito saudável. Eles falam hoje, é bom vocês comerem sementes, tá bom? E nada de veneno. Essa planta aqui é super venenosa e aqui uma mordida de cobra, nada de bom. Mas não houve veneno, nada. Eles podiam comer tudo. Somente simbólico ou literal. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, presta atenção, respondeu-lhes Jesus mesmo e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Jesus falou que não haverá milênio. Né? Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós, ou dentro de vós. Agora temos um versículo para os amilenistas. Muito bem. Você sabe que com a Bíblia você pode defender qualquer heresia, né? Sempre tem um versículo. Muito bem. Disse-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus era pedra rejeitada. Portanto, eu vos digo, que vós será tirado o reino de Deus e será dado a um povo que dê os seus frutos. Então o reino foi dado aos gentios, foi tirado de Israel, e Jesus não está falando do milênio, ele está falando do reino espiritual. Aí é bom, vamos pegar versículos chaves de novo, é muito simples, é ótimo. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, que é o mar morto, e metade delas para o mar ocidental, que é o mar Mediterrâneo. No verão e no inverno sucederá isso. Tudo bem. Depois disso me fez voltar à entrada do templo, e eis que saem umas águas por debaixo do limiar do templo. Então me levou e me fez voltar à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia árvores em grande número. Então me disse, essas águas saem para a região oriental e descendo pela Arabá, entrarão aonde? No Mar Morto. Isso é bom, porque eu conheço o Mar Morto, já tomei banho lá. Então o Mar Morto é real. A Bíblia diz que haverá um templo em Jerusalém e águas vivas vão jorrar embaixo daquele templo, vão entrar no Mar Morto. E ao entrarem nas águas salgadas, esses se tornarão saudáveis. E por onde quer que entrar, o rio viverá. Todo ser vivente que vive em enxames. E haverá muitíssimo peixe.
porque lá chegarão estas águas, para que as águas do mar se tornem doces, e viverá tudo por onde quer que entrar esse rio. Os pescadores estarão junto dele, deste En-Gedi. Olha, eu já passei em En-Gedi. Ali o Davi se refugiou de Saul. Olha, no Mar Morto não tem nenhum pescador, porque não existem peixes no Mar Morto. A água é 6 a 10 vezes mais salgada do que a água nos oceanos. Muito bem. Até em Eglaim haverá lugar para estender as redes. Nunca isso houve. Nunca. Então, olha, presta atenção. O Mar Morto é real. E a Bíblia fala do templo milenar que Ezequiel descreveu. Então, qual é a lógica? Qual é a sua lógica? Se existe um Mar Morto que vai viver, também vai existir aquele templo, porque a água vem de lá. Olha, eu aqui no Mar Morto, e você não precisa nadar. Você não afunda no Mar Morto, você fica que nem um pedaço de isopor. Normalmente a gente pega até um livro, né, para bater aquela foto, ler um livro. Claro, eu devia ter pego pelo menos as notícias de Israel da chamada da meia-noite, né, como propaganda. Então é muito salgado, colunas de sais se formam quando a água evapora. Muito sal, isso não são corais, isso é sal embaixo da água. É uma região morta. Né? Aqui uma vista mais de cima, olha, e essa coisa aqui é Masada. Aquela fortaleza antiga, né, onde morreram 1000 judeus. Olha o que a Bíblia diz, Salmo 107, 33, 34. Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Toda aquela região do Vale Sitim, que o Ló escolheu, a Bíblia diz que quando Ló elevou os seus olhos, ele viu Sitim regado que nem o jardim Éden. Era lindo na época de Ló. E hoje é um dos lugares mais mortos do mundo. E o Mar Morto é o lugar mais baixo do mundo inteiro. Aquela água, aquela lagoa, fica 400 metros abaixo do nível do mar. Então o Rio Jordão que entra lá, não tem saída, ele não pode subir os 400 metros para entrar no nível zero do mar. É muito baixo. E Deus colocou esse lugar como castigo por causa dos pecados dos moradores, virou um deserto salgado. Salmo 107 ali. Por quê? Porque lá existiu Sodoma e Gomorra, que parece que o mundo não quer aprender nada com isso. Olha a abertura agora das Olimpíadas em Paris. Gente, isso vai dar muito problema. Isso vai causar ainda muita controvérsia. E eu acho que o Macron vai apanhar muito ainda. Porque, olha, foi feio o que aconteceu lá. Até o Elon Musk já comentou isso. Agora, me diga uma coisa. Por que esses travesti, drag queens, por que eles querem zombar tanto do cristianismo? Por que eles não zombam um pouco sobre Maomé, sobre o Islã, sobre alguma outra religião? Por que eles têm tanta raiva contra os cristãos? Sodoma e Gomorra. Deus fala bem claro que eles foram atrás de outra carne. E eu tenho muitos outros versículos, mas hoje nós não vamos falar sobre isso. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha, não fica com medo. Quando eu falo uma coisa bem boa, você pode falar um amenzinho ou dar uma risada, porque olha, isso é alegria, né? O salário do pecado é a morte, é horrível. Eu andei nisso até 18 anos e meio, desesperado no final. Jesus veio e trouxe aquela libertação. Então a Bíblia diz que águas vivas vão entrar lá em Zacarias 14:8 e também em Ezequiel, no mais para final. E muitos peixes vão viver lá. Olha, hoje, alguns acham que essa profecia começou. Bobagem. Olha, até a Aline com Israel, eu gosto muito da Aline no YouTube, ela uma vez trouxe um videozinho sobre isso, os chamados sinkholes. Sinkholes são buracos, né, que caíram para baixo
Porque o Mar Morto está baixando de nível, Israel está gastando muita água do Jordão, chega muita água no Mar Morto. O Mar Morto está baixando e aí surgem esses buracos. Até parques de diversão já foram fechados, avenidas baixaram, quebraram, e naqueles buracos se acumula, às vezes, água da chuva. E aí, em alguns buracos, tem peixinhos, mas isso não tem nada a ver com a profecia, porque lá vem a água de Jerusalém, debaixo do templo. Em Jerusalém nós temos um templo hoje? Temos ou não? O que tem no lugar do templo hoje? Domo da Rocha. Que na verdade não é uma mesquita. Não é mesquita da Rocha, tá? É o domo da Rocha. Ele só protege uma rocha. Ao lado é a mesquita Al-Aqsa. Isso sim, ali os muçulmanos oram. Mas olha, não tem o templo. Por enquanto. Mas ele vai vir. Porque no momento, você já notou como o mundo está em evolução? Está acontecendo muita coisa. Quem sabe? Então, águas vivas fluirão debaixo do templo milenar em Jerusalém e haverá aquelas árvores. Como eu me lembro, aquelas árvores vão produzir 12 frutos. Acho que até diferentes. Vai ser maravilhoso, incrível. E também sabemos, quando Jesus vai voltar, ele volta aonde? Olha, os amilenistas dizem hoje, Deus não tem mais nada a ver com Israel. Nada mesmo. Israel está encrencando, temos que ajudar os palestinos e tudo tal, né? Então eu não entendo por que Jesus volta exatamente no Monte das Oliveiras se ele não tem mais nada a ver com os judeus. Você entendeu? Claro, ele virá como Messias. Eles vão olhar aquele que foi traspassado por eles. E olha, o mundo vai precisar muito daquelas águas. Por quê? Na grande tribulação, a Bíblia diz em Apocalipse 16, todo ser vivente que está no mar vai morrer. Depois, um outro anjo, todas as fontes de águas doces vão tornar sangue também. Todo mundo, olha, na água, nos corpos líquidos, não tem mais vida. Você entendeu? Por isso, Deus vai usar estas águas. Claro, Deus também pode fazer assim, ó. E as coisas, né? Mas ele descreveu. Agora vamos olhar alguns versículos. Em verdade vos digo a vós que me seguistes, que na regeneração, isso quer dizer na chamada restauração, porque o mundo foi amaldiçoado, você lembra? Depois da queda do homem, Deus amaldiçoou o mundo e distorceu a natureza. Talvez até o cosmo, porque tudo é morto ali hoje. Quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-eis também vós sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. A pergunta é, aonde vai acontecer isso? Vai acontecer, não sei, no céu? Claro que não. Onde que você acha que vai acontecer? No milênio, né? Com Israel na terra. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a Maria, a Virgem, ao qual porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E tu, Belém, Efratá, pequena demais, para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha, qualquer judeu que lê isso, ele leu que um menino vai nascer em Belém, que vai reinar em Israel como rei. E de repente está escrito, cujas origens são desde a eternidade. Esse menino vai ser homem e Deus. É muito lógico. Jesus diz, vocês procuram na Escritura e são elas que testificam de mim. Ou no Novo Testamento, Atos 3, Pedro fala para os judeus, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados ou deletados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério. Isso foi depois da crucificação de Jesus.
logo depois de Pentecoste. E quem via ele, o Cristo, que já vos foi designado ou reservado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba. E agora vem o famoso até profético. Eu gosto desses atés, que aparecem em outros lugares também. Até aos tempos da restauração de todas as coisas. De que Deus falou por boca, agora através de quem? Dos seus profetas no Velho Testamento. Isso é muito importante. Porque esses profetas não falaram da igreja, eles não conheciam a igreja era um mistério. Paulo revelou esses mistérios, que agora os gentios são co-herdeiros com os judeus. Foi uma briga danada até eles aceitarem isso. Eu entendo. E eles falaram do milênio. Os profetas falaram daquele reino de Davi, né? Daquele milênio, leão e ovelha, lobo e todos os animais juntos. Porque Deus vai restaurar todas as coisas. Olha, e até numa fachada, perto da ONU, em Nova York, a ONU, que hoje é um bando de antissemitas e, não quero ofender ninguém, comunistas. Tá. Aqui está escrito em inglês, eles vão transformar as suas espadas em reles de arados e as suas lanças em facas de podadeira. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem eles aprenderão a guerra. Olha na ONU, só que eles não leem o resto do versículo. Eles acreditam que através de negócios de paz, né, de coisas, nós vamos conseguir a paz, cessar fogo e outras coisas, desarmamento. A Bíblia diz, irão muitos povos e dirão 20, e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, que é o templo milenar, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. A ONU não botou esse versículo, porque agora vem, ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos, e esses converterão as suas espadas. Agora vem essa citação, mas essa citação no contexto diz que só vai acontecer quando Jesus vai voltar, não através do esforço humano. Esse é o relógio. Nós estamos com 10 minutos agora? Ou eu tenho 10 minutos para acabar? Aí eu vou morrer? Não. Tudo bem. Eu entendi. Quer dizer, vamos cuidar. Também Jesus disse, eu não beberei do fruto da videira até que o reino de Deus venha. E ele não vai beber ou tomar lá no céu, vai ser no milênio. E até um pouco depois da sua ressurreição, um pouco antes de ele subir para o céu, a chamada ascensão, que na verdade foi o arrebatamento de Jesus. Olha os discípulos falando, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel, o milênio. Agora Jesus podia ter respondido, como os amilenistas entendem, olha, vocês são muito burros. Eu falei 3 anos e meio que o reino foi tirado de vocês, o reino agora está dentro de vós, e vocês ainda perguntam por causa dessa fantasia judaica, aquele milênio. O que Jesus respondeu? Ele disse, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu. Você entendeu o que ele disse? Não vai ser agora, mas vai ser adiado. E agora ele fala da prioridade máxima. Qual é a prioridade máxima? Que vem agora, não é um milênio, mas vai ser a pregação do Evangelho no mundo inteiro. Você entendeu? Agora vem a salvação dos gentios até os confins da terra. Ou quando veio a mãe dos filhos de Zebedeu, ajoelhando-se e fazendo-lhe um pedido. Olha o pedido da mãe preocupada. Ela se preocupou com o futuro dos seus filhos. Muito engraçado. Concede que esses meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e a outra à tua esquerda, no teu reino. Então lhes disse Jesus,
Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence concedê-lo, mas isso é para aqueles para quem está preparado por meu Pai. Ele não disse que não, isso não existe mais. Ele disse que aquele pedido era um pouco simplório, era uma preocupação justificada da mãe, né? Mas um dia. E olha, eles vão transformar suas espadas em relhas de podadeira, em facas e tudo, mas assentar-se a cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante. Aqui a Bíblia dá aquela projeção do milênio. Acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, ele será estabelecido como o mais alto dos montes, que se chama Rosh, é a cabeça. E se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações, também os árabes, os muçulmanos. Irão muitos povos e dirão, eu botei mais um versículo aqui no meio, a Bíblia diz que o monte Sião será o monte mais alto, e a Bíblia diz que haverá um terremoto apocalíptico tão grande, que todas as ilhas vão sumir e os montes não mais se acharam. Olha, muitos cristãos não têm ideia do que vai acontecer com a nossa terra. Você sabe que o Himalaia, quase 9.000 metros, e a Fossa Mariana, entre Japão, Austrália e Indonésia, a Fossa Mariana tem 11 quilômetros. Mais os 9 quilômetros do Himalaia são 20 junto. 20 quilômetros, é muita coisa. Isso não faz parte da criação original de Deus. Como eu posso dizer isso? Porque o Salmo 104 diz, quando a água estava por cima da terra toda, Deus elevou as montanhas e baixou os vales para fazer a terra seca de novo. E hoje o Himalaia, o Mount Everest, é uma zona de morte. É bonito na foto, mas olha, quem sobe ali brinca com a sua vida. Pode pegar um edema cerebral direto. É muito perigoso por falta de oxigênio. E 11 quilômetros lá embaixo, no mar, se você mergulha poucas dezenas de metros, escuridão total. Noite. 100 metros, 200 metros, 300 metros. Noite total. Imagina 4.000, onde a Titanic está. Imagina 11.000 metros. Você já viu aqueles peixinhos que vivem lá? Deus me perdoe, eu vou falar uma coisa feia. São muito feios aqueles peixinhos. São monstros. Algumas têm umas lampadinhas que parecem engraçado, mas são feios para valer. Você já viu aqueles peixes? Sabe por quê? Eles são sobreviventes da zona de morte. Eles estão numa zona de morte. Não faz parte. Cientistas dizem, que creem na Bíblia, que antes do dilúvio, houve talvez montanhas de 2.500 metros só. A água nunca precisava ir por cima do Himalaia, porque o Himalaia não existiu, você entendeu? Nós achamos hoje nas montanhas pegadas de dinossauros. Você acha que o dinossauro foi lá em cima? Claro que não, isso foi elevado, entendeu? Elevado. Vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, palavra do Senhor de Jerusalém. Então eles vão transformar tudo que hoje custa tanto dinheiro. Imagina nessa guerra agora, tanto na Ucrânia contra a Rússia ou Israel, o que eles estão gastando em armas, em armamento, munição. E isso podia ser empregado muito melhor. Mas isso vai se cumprir quando Jesus vai voltar, haverá paz total. E olha, a Bíblia até diz, então todos os que restaram de todas as nações que vieram contra Jerusalém, naquela batalha de Armagedão, quando a Bíblia diz que demônios saíram da boca do dragão, que é o diabo, da boca da besta, que é o anticristo, e do falso profeta, aqueles demônios em forma de rãs,
vão seduzir todos os reis da terra para fazer o quê? Matar judeus. Ir para Israel, lutar contra Jerusalém, matar judeus. Você viu anteontem no parlamento do Irã, o Haniyeh, o Ismail Haniyeh, a cabeça número 1 do Hamas, estava lá no parlamento do Irã, porque houve a posse do novo presidente. E o parlamento gritou, você viu aquele vídeo? Morte aos Estados Unidos, morte a Israel, morte, eles gritando, Um dia depois de amaldiçoar Israel, você viu o que aconteceu com Haniyeh? Lá no Irã, em Teherã, no coração daqueles ayatollah maluco, entendeu? Ele foi morto, provavelmente, pelo óleo de Davi. O óleo de Davi se chama Mossad. Eles falaram, cada um que participou no massacre do 7 de outubro, cada um nós vamos caçar. Como naquela época, na Alemanha, Munique, 1972, 11 esportistas foram aniquilados pela OLP, os palestinos mataram. Israel levou muitos anos, mas eles acharam cada um dos terroristas. Você acha isso estranho quando eu falo isso como cristão? Não. Israel, o que foi feito no 7 de outubro foi a pior coisa deste holocausto. Isso mexeu no fundamento e da sobrevivência de Israel. Talvez você, como cristão, você não sabe bem o que aconteceu no 7 de outubro. Então, olha, haverá uma separação entre escolhidos perdidos e escolhidos salvos antes do milênio, antes de Israel entrar naquele milênio prometido pelos profetas, aquela restauração de todas as coisas. Mas olha, eu não sei até que grau você talvez namora aquela coisa da predestinação. Olha, não exagera isso, por favor. Tá? Não exagera. Por quê? Claro, quando se exagera, nunca vai haver escolhidos perdidos. Né? Mas há aqui escolhidos perdidos. Olha aqui. A Bíblia diz, quando Israel saiu do Egito, era o povo escolhido. Mas a grande parte foi aniquilado no deserto porque eles não creram em Deus. A Bíblia diz, porquanto não chegou a ser unida com a fé naqueles que a ouviram. Olha, hoje de manhã ainda li aquela história. Imagina, Moisés falando com Deus. Ele ganhou as 2 tábuas da lei, que Deus escreveu com o próprio dedo, frente e verso, né, as 2 tábuas. Quando Moisés, depois de 40 dias, desceu, o que aconteceu? E olha, foi incrível que o Arão era o irmão de Moisés. Ele ficou com tanto medo do povo, que ele falou, arranquem todos os brincos. E aí depois ele disse para Moisés, olha povo, o que eu ia fazer? Eu joguei aqueles brincos nos fogos e agora vem o milagre da evolução. É mesmo, é um milagre da evolução no Velho Testamento. Ele jogou aquele ouro e milagrosamente saiu o besouro de ouro. Ele fala bem assim para Moisés. Foi sozinho, eu não fiz nada de errado. Acredita quem quiser, né? Foi muito engraçado. Imagina, Moisés na presença de Deus e o povo fazendo uma coisa muito feia. Gente, eles estavam lá, eles viram aquele Deus que desceu no fogo, lá no Monte Sinai, eles tinham presenciado tudo isso. E aí, eles foram aniquilados no deserto. Povo escolhido. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Olha, fim do mundo é uma tradução ruim. Por isso é bom vocês usarem outras traduções. Se vocês sabem um pouco de inglês, use inglês, espanhol, italiano, francês, que é muito parecido com a sua língua, ou use alemão, mais complicado. Né? Ou se você sabe, grego, quem sabe. Tudo bem. Aqui não está escrito no fim do mundo, mas o fim da era presente, que é o fim dos tempos dos gentios, que termina com a aniquilação do anticristo. Cuida bem. Mandará o Filho do Homem os seus anjos,
e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade. Assim será no fim dessa era presente, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Me acompanhe agora. Aqui temos que Deus vai selecionar, peneirar os judeus. Ele vai tirar o escândalo do povo para fora, e jogar no fogo. Você entendeu? Pensa nisso, porque logo vamos chegar em uma outra coisa interessante. Os anjos de Deus vão separar e afastar os judeus rebeldes e perdidos. Agora vamos mergulhar no mundo judaico, que para um cristão é complicado. Mas vamos tentar. Aqui Deus fala e xinga os idólatras de Israel, os teimosos que não queriam crer nele. Quando clamares, a tua coleção de ídolos que te livre. Por que vocês estão clamando para mim? Vocês têm tantos ídolos. Então, olha, te ajoelha lá e pede ajuda para eles. Levá-los ao vento. Um assopro os arrebatará. Aqui nós temos um arrebatamento negativo. Cuida bem, fica com isso na cabeça. Mas o que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. Quer dizer, o idólatra vai ser arrebatado, ele vai ser tirado, que isso é negativo. Não me arrastes com os ímpios, não me arranca com os ímpios. Rejeitas como escória todos os ímpios da terra, por isso amo os teus testemunhos. Porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra, eles vão entrar no milênio. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Atentarás para o seu lugar, e ele ali não estará. Mas os mansos herdarão a terra. Olha, quando a Bíblia fala a terra, não é a terra, o globo. A terra aqui é Eretz, é Israel, é a terra, é o milênio. E se deleitarão na abundância de paz. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. Agora cuida esses versículos aqui. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Aqui Jesus usa uma linguagem judaica. Claro, olha, se você acha que isso é arrebatamento, não é uma heresia, tá? Mas eu acredito dentro do contexto, Jesus não falou da igreja. Ele falou quem vai entrar no milênio, quem fica vai entrar, quem será tomado, tirado, são aqueles ímpios. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada, a outra, 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram, aonde será isso, Senhor? E agora vem uma palavra que deve causar um pouco de dúvida na sua cabeça quando você acha que isso é o arrebatamento. Respondeu-lhes, onde estiver o cadáver, é a tradução certa, aí se ajuntarão também os urubus. Eu acho que isso não é bem o arrebatamento, não tem nada a ver com urubu e cadáver, você entendeu? Isso aqui é bem aquela separação, né, daquele corpo podre dos ímpios. Então é uma separação para o juízo. Já passaram os 10 minutos? Olha, 7 minutos e 49 segundos, tá bom? Vamos continuar mais um pouco. Vocês ainda estão aqui? Bem. Tem alguém que anota algumas coisas? Quem anota coisa? Levanta a mão. Gostei, muito bom. Eles até dizem quem escreve, né? Fica mais. E também eu vejo que não está dormindo, é bom. Olha aqui. Ele enviará os seus anjos com grande clamor de trompeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos, desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aqui nós temos o lado positivo daqueles anjos. Os negativos vão para o fogo, não, os escândalos. E aqui temos os outros salvos. Naquele dia, aí a Bíblia diz, os filhos de Israel serão escolhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trompeta. Olha, aquela trompeta também aparece aqui em Mateus 24, certo? E aí ele diz que eles vão
ser colhidos e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Em primeiro lugar, aqui se fala dos judeus dispersados ainda no mundo, aqueles que ainda não voltaram para Israel. Os anjos de Deus vão ajuntar os judeus salvos e levá-los para Israel. Por quê? Porque a Bíblia diz, você se lembra aquela estátua de Daniel? Vocês já estudaram aquela estátua um pouquinho? Né? São 4 impérios. Começou com a Babilônia, e a Bíblia diz que quando Jesus vai voltar, a pedra vai tocar aonde naquela estátua? Nos pés. Sabe quem é representado pelos pés? O Império Romano. Porque tem as 2 pernas de ferro, e depois vem o pé embaixo, né? Que é ferro com barro. Eu acredito que os pés embaixo é o estágio anticristão do Império Romano, chamado a Europa, quando Jesus vai voltar. Mas só haverá 4 impérios, não 5, 6, 10, tudo em relação com Israel. Tudo bem. Mas os santos do Altíssimo, que são os chamados Kadoshim, receberão do Altíssimo o reino e o possuirão para todo sempre, sim, para todo sempre. O reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno. Olha, quando Daniel falou isso, ele não viu a igreja. Os profetas nunca viram a igreja. A igreja era um mistério. Então, esses santos e justos, chamados tzadikim, são os justos, eram os salvos do Antigo Testamento. Lógico. Quando João Batista falou, arrependei-vos, o reino de Deus chegou perto, ele falou destas coisas. Né? Aqui aquela estátua, que é bem interessante, que é Roma, né? Que foi aquele povo que destruiu o templo e matou o Messias, crucificou Jesus. E aí, bem embaixo, temos a Roma dos tempos finais, ferro com barro. E olha, você vê que a coisa fica cada vez pior. Como pior? Não, acho que está invertido. Babilônia é ouro, Medo Persa é prata, Grécia é cobre, Roma é ferro, ferro com barro. Mas como? Não é a democracia que é a nossa maior conquista? Você acha? Você quer saber? A democracia é o pior governo que existe. Sabe por quê? Porque nós estamos mal acostumados com democracias ocidentais. Porque as democracias na Alemanha, na Suíça, naqueles países, eles eram uma grande bênção. Quando o temor de Deus protegeu tudo. O temor de Deus. E hoje, eles estão tirando Deus, e agora vemos um grande caos, cada vez mais em direção ao anticristo. E cristãos e judeus são discriminados. E nós somos declarados inimigos, fundamentalistas, pregadores de ódio, fala contra aborto, fala contra casamento gay, você pode ser preso. A democracia agora devora os seus próprios filhos. Porque foi o cristianismo que elevou as democracias, a honestidade. Tudo que se trabalhou depois da reforma não foi para homens, foi para Deus. E o alemão e os outros começaram a caprichar, a produzir. Honestidade. Foram fechados contratos com aperto de mão só. Era confiança, nada de mentira. Faz isso no Brasil. Olha, na Alemanha, quando você vai para a Suíça, o cara lá, o policial suíço, ele chega perto e pergunta, você tem algo para declarar? Ele olha para você. Se você diz não, e ele acha uma coisa no mala, você vai levar uma multa bem maior porque você mentiu. Aqui muitas vezes o policial nem pergunta, porque sabe, né? Todo mundo quer se safar e falar alguma coisa. E não pode confiar. É bem diferente. Olha, a mentalidade que ficou até hoje. Naquela época, todo mundo zelou pela honra.
não podia mentir, não podia enganar outro. Era honra que era muito valiosa, que hoje quase não tem mais nada. Mas olha, isso para nós é um grande consolo. Quando nós olhamos hoje naquela bagunça na área política, econômica, e até cada vez mais resistência contra os cristãos, a última palavra aqui na terra, você sabe quem tem? É Jesus. É Jesus, não é o homem, não são os políticos, não são os Illuminatis, maçã, né? Tem pessoas que às vezes perguntam assim, numa hora de perguntas e respostas, será que o anticristo já nasceu? Né? Ou aquele chip, ele não pode ser mais tirado. Será que naquela vacina de corona não tinha a marca da besta junto? Ai, 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 o que eu vou fazer? Olha, a Bíblia diz que o anticristo não pode se revelar enquanto Deus não tira aquilo que o impede. Ainda tem um freio, e Deus vai tirar esse freio, não o homem, ou uma conspiração mundial por baixo do tapete. Você entendeu? Hoje em dia tem até muitos chipmaníacos que ficam lá fusando na internet. Olha ali, não, olha ali. Ou olha, a Arca da Aliança foi achada. Bobagem, gente, por favor. Ou as rodas das carroças do Egito foram achadas no Mar Vermelho. Bobagem. Ou Israel já tem até as pedras para reconstruir o templo, lá em algum porto do mundo, não sei em que país. Já falei com os judeus sobre isso, eles falaram, olha, vou te dizer uma coisa. A última coisa que nós precisamos importar é pedra, porque em Israel tem muitas pedras, entendeu? Então, olha, cuida com a internet, cuida com os chamados fake news. Se eu recebo hoje um chip implantado, presta atenção, porque meu governo alemão resolve acabar com o meu passaporte, carteira de habilitação, não sei o que mais, esse chip não é a marca da besta. Apesar que eu não quero aceitar, porque para nós é uma certa conotação do controle total, esse chip não é a marca da besta. Por quê? Quando eu recebo esse chip, estou falando fictivo, né, na teoria, eu não estou adorando nem o anticristo. Nós lemos antes, o pastor leu aqueles versículos no Apocalipse. Não estou adorando o anticristo, nem aquela imagem, e nem aceitei aquela marca, porque aquela marca só vai vir exatamente na metade da grande tribulação. E a igreja, nessas alturas, já está lá no céu e vai observar tudo lá de cima. Vamos fazer o nosso coffee break, podemos chamar assim, tem coffee e tem break, né? Esperamos que tenha algumas coisas. Obrigado pela atenção. Eu acho que depois eu vou terminar e se nós temos espaço, vamos fazer perguntas, que é muito bom.